A Record News e o portal R7, que é o portal da Rede Record, promovem mais um encontro do nosso Brasil em discussão. Para a gente poder entender melhor um pouco dos rumos da política energética do Brasil, a importância da Petrobras, a importância das usinas de geração de energia, nós recebemos aqui o nosso convidado, professor da Universidade de São Paulo, professor Hildo Sauer, ex-diretor de Gás e Energia da Petrobras. E nós convidamos também, como entrevistadores, o engenheiro e pesquisador da USP, professor Eli Diran. Aqui conosco também o economista Miguel Dauti e também o nosso companheiro do portal R7, também editor de economia, que é o Gleison Santos. Professor Hildo Sauer, muito obrigado pela participação conosco aqui no nosso Brasil. O que é essa história da participação das empresas do Eike Batista no pré-sal? É fato que ele teria sido favorecido? Pergunta aqui o Gabriel. Bom, eu entendo assim. Eu dei uma longa entrevista para a revista da ADUSP, onde eu tentei explicar ao longo de 20 páginas o que eu acho que aconteceu nesse episódio. Vamos por partes. O pré-sal e o seu entorno foi confirmado em 2005 e 2006. O presidente da República e a presidente do Conselho da Petrobras foram avisados de que havia um fato extraordinariamente importante novo no Brasil. Isto é, que o novo modelo geológico estava confirmado. Que aquela hipótese que se aventava ao longo de pelo menos 2 décadas, de que poderia haver mais petróleo abaixo do sal, e que todo o petróleo teria surgido abaixo do sal, parte dele teria migrado, que deu a autossuficiência em 2006, que já não existe mais, de que havia então uma grande nova fronteira geológica de petróleo no Brasil, de Santa Catarina até o Espírito Santo, o que em princípio exigiria uma reavaliação estratégica por parte dos poderes da República. Era essa a sinalização que o presidente Gabriel e o diretor Estrela fizeram ao presidente da República e ao presidente do Conselho da Petrobras em 2006, quando da primeira confirmação de que o poço de Tupi, que foi furado depois que chegou no sal sem encontrar petróleo, atravessou-se 3 quilômetros de sal e encontrou-se petróleo leve. Não se sabia qual era o tamanho da jazida naquele ano. Em seguida foi feito um novo poço mais adiante, em 2007, que confirmou, aí sim, um número de 5 a 8 bilhões de barris em um único campo, quando ao longo da vida da Petrobras ela havia encontrado, desde 53, apenas 20 bilhões de barris de petróleo, tinha produzido 5. Sobravam 15 de reservas. A solução, a sugestão de muitos diretores da Petrobras, de muitos movimentos sociais, do Clube de Engenharia do Rio de Janeiro, em carta dirigida ao presidente da República, dando voz àqueles que não podiam falar abertamente, era de que não se fizesse mais leilões de concessão de blocos de petróleo, enquanto não se tivesse uma noção exata da dimensão e da implicação estratégica do petróleo. Pois bem, em 2006 foi feito um leilão, onde se tentou limitar o acesso da Petrobras a blocos. Dizer que para ter concorrência, nenhuma empresa pode ter mais do que 1/3 dos blocos. Surpreendente isso, o governo federal, sabendo que o pré-sal era uma realidade, tenta limitar o acesso da Petrobras. O leilão acabou bloqueado na justiça depois de alguns blocos vendidos a preços astronômicos para os padrões de então. A Eni italiana comprou um bloco por 300 milhões de reais naquele tempo, o que eram números inusitados para os padrões até então. Pois bem, fomos então a 2007, quando foi feita a nova rodada. O presidente da República havia prometido cancelar o leilão, na última hora o manteve, retirando os blocos no entorno de Tupi. E aparentemente o senhor Eike Batista criou uma empresa em julho de 2007, e em novembro de 2007 já participava do leilão, eis que ele conseguiu retirar de dentro da Petrobras grande parte da equipe que detinha conhecimentos estratégicos que jamais poderiam ter saído de lá. Quer dizer, ele contratou esse pessoal? Ele contratou o chefe, o gerente executivo da Petrobras, que detinha todos os conhecimentos estratégicos, que recrutou todas as informações e documentos internamente, pelo que se sabe, saiu da Petrobras com isso debaixo do braço e mais alguns auxiliares que foram para a OGX, e a OGX ganhou os leilões no entorno do que se chama Arco do Cabo Frio, que hoje está aí, logo a seguir, em 2007, em novembro de 2007, essa empresa detinha como ativos os técnicos que vieram da Petrobras com sua capacitação e seus dados e números, e os blocos que ele havia leiloado no leilão de novembro de 2007. E em meados de 2008, fez um Initial Public Offer e vendeu 38% da empresa por 6,7 bilhões de reais, o que significava que a empresa valia 17 bilhões,
o que significa que eram 10 bilhões de dólares naquele tempo. Tudo que tinha eram esses ativos. E aí está uma trajetória extraordinária de crescimento, de enriquecimento pessoal, à semelhança do que aconteceu com os oligarcas da Rússia na queda do comunismo pós-Yeltsin. Só que aqui comandado. Agora ele foi assessorado por 3 ex-ministros. Por quê? Um ex-ministro da Casa Civil do governo Lula, um ex-ministro da Fazenda, um ex-ministro da Energia. O ex-ministro da Casa Civil é o Zé Dirceu? Acho que só 2, 3, né? Era um ministro, não havia ministras. Então, Ô, Hildo, mas você acha que o Ike teve acesso, inclusive, a plantas geológicas, mapas geológicos, onde tinha acesso às informações de recursos naturais mais valiosos? Ele, pessoalmente, talvez não, mas a empresa dele sim, porque o gerente executivo da Petrobras, que cuidava disso, onde a Petrobras havia investido bilhões de dólares para obter as informações do modelo geológico, saiu da Petrobras e foi trabalhar lá, com uma equipe. Mais ou menos 16 pessoas saíram da Petrobras e foram nessa empresa. É verdade também... Mesmo nessa questão de mineração, ele tinha informação porque o pai dele foi presidente da Vale do Rio Doce. Foi presidente da Vale do Rio Doce e tinha sido ministro de Minas e Energia. Então ele tinha não só essa questão da Petrobras, como outras informações que ele soube usar tão bem, né, a seu favor. Todo tipo de... Eu não posso afirmar publicamente nada aqui, mas evidentemente me parece algo de absolutamente inusitado e que me causa profunda perplexidade que ex-ministros tenham se colocado a serviço disso. Não estou acusando ex-ministros de terem feito nada errado, porque são cidadãos livres. Claro. Eu acho que quem errou profundamente foi o presidente da República e a ministra da Casa Civil, que comandava a política energética, parecia como comissário da energia, sabendo do que aconteceu, em nome do interesse estratégico do país, não poderia ter feito o leilão de 2007. As pessoas podem sair da empresa, ex-ministros podem ser consultores. Claro. O que um governo, sabendo disso, do que aconteceu, não poderia ter mantido o leilão. Esse é o problema. É verdade também que hoje, parte daquilo que se anunciava serem alguns bilhões de barris de petróleo como recurso naquela região, estão tendo dificuldade de serem produzidos, o que chegou a levar uma queda nas expectativas. Mas aí tem outro problema. Se a CVM e a ANP estão acompanhando, e se informações equivocadas sobre a prospectividade desses recursos estão sendo dados ao público, talvez cabesse a outras autoridades verificar o que está acontecendo. Há algo muito estranho no ar. Ok, professor Eli, por favor. Até algo que causa também perplexidade é que dentro desse processo, uma empresa, vamos imaginar um executivo de uma grande montadora, só para manter o foco em cima da área de petróleo. Para ele se transferir de uma empresa a outra, existe um período de carência, existe uma quarentena. Uma quarentena. Neste caso em particular, não há esse tipo de quarentena. Lógico que existem situações estratégicas, aí particularmente estratégia do próprio país, eu diria quase de segurança nacional, porque é uma informação eu concordo plenamente. De caráter muito delicado, me parece, ao Tesouro Nacional, a Petrobras, que pertence, e as relações. É verdade, houve exemplo, recentemente, uma executiva da área de informática na Califórnia, saiu da Hewlett Packard e iria para outra, ou vice-versa. Ela foi impedida de fazê-lo porque detinha conhecimento estratégico do como uma concorrente ia atuar. Na Europa teve um caso de espionagem de design de carros, também houve um processo bilionário. Isso é natural. Mas neste caso, ainda que os funcionários da Petrobras não podem sair para trabalhar na concorrência, depois que o sujeito se aposenta, a quarentena não é obrigatória, mas o recurso estava na mão do governo. O governo podia ter tomado as providências de não fazer o leilão, simplesmente. Se não fazer o leilão, de que interessa a informação estratégica? A concretização do eventual benefício se deu com a manutenção do leilão. E essa decisão foi do presidente da República e da então ministra da Casa Civil, hoje presidente da República. Não estou nem colocando em pauta aí a ANP, que foi a executora disso, pois eu fiz com uma orientação do Conselho Nacional de Política Energética, comandado por esses dois. Mas isso nos leva a crer que há duas situações possíveis. Uma é que as pessoas, o governo, efetivamente, não cuidou dos interesses nacionais. Por qual motivo? Eu vejo que... É essa pergunta que se coloca, porque se eu cheguei a mencionar que talvez o Ministério Público arguisse questões de responsabilidade funcional. A Constituição prevê a responsabilidade
dos dirigentes nacionais no mais alto nível. Não. Mas nada foi feito, o Congresso... Mas eu acho, professor, que o motivo... O que o governo teria a ganhar, então, com esse leilão? Porque, na verdade, algo tem que ser colocado. Eu acho que o governo nada a ganhar, nem a população, mas talvez alguns interesses paralelos pudessem ser contemplados com essa riqueza súbita que chega a alguém que tem um entorno, que tem acionistas, que tem participantes diretos, etc. Há toda uma comunidade em torno disso. Nós podemos apenas imaginar o que estaria acontecendo, não podemos fazer afirmações perentórias definitivas. Que isso demandaria uma investigação ou da polícia, do Ministério Público, para saber se há ilícitos. Mas politicamente, eu entendo que houve um problema gravíssimo de responsabilidade do então presidente da República e de sua czar da energia, atual presidente da República. Mas, Heródoto, professor, claro. Acho que tudo que é feito no Brasil, quando se faz essa pergunta, mas é interesse do Estado, essa pergunta deixa muitas dúvidas em relação se há interesse do Estado ou não, ou há interesse de setores da nossa economia. Eu acho que o caso da Petrobras é típico disso, quer dizer, todos sabiam que iria ocorrer isso, o governo deveria suspender, não suspendeu, e acabou beneficiando hoje uma pessoa que está junto com o governo em todos os setores. Por mais que neste momento, como se tem visto aí, a produção prevista naquele campo, anunciada, não está se materializando. Mas mesmo assim os recursos estão lá, foram identificados e identificados com a estrutura da empresas da OGX, lá no Arco do Cabo Frio, houve certificação de empresa certificadora de padrão internacional, de que os recursos estão lá. Se eles não estão sendo tirados de lá por problemas tecnológicos até agora, a questão é se aguardar e verificar o que está acontecendo. E esses recursos teriam sido identificados com a estrutura da Petrobras antes mesmo do AIC ter arrematado esses locais. Diz que o conhecimento com que as pessoas saíram da Petrobras para formar esta nova empresa estaria na base. Porque nenhum lugar do mundo, uma empresa formada em julho, seria capaz de pagar R$1,5 bilhão para comprar direitos de exploração em novembro, alguns meses depois. Ninguém consegue aquilatar o conhecimento necessário para fazer um investimento dessa monta. E depois, em 11 meses depois de criada, ela já está valendo $10 bilhões, a avaliação do mercado. É claro que a avaliação do mercado tem muita especulação, porque ele especula em torno do ganho futuro, que pode se materializar ou não. Aparentemente, nem tudo que se prevê está se materializando neste momento, o que não quer dizer que vá ou não vá acontecer no futuro. Agora, professor Gustavo, tem uma pergunta aqui do nosso internauta, telespectador Vitor. Como é que ficaria, então, a questão dos royalties, que foi objeto de